Nessa segunda questão, o ITA fala a respeito de um triângulo ABC isósceles e de base AB, porque os lados AC e BC são congruentes, ele diz isso, e um triângulo DEF inscrito equilátero, né? Chamando esse ângulo aqui de A, esse de B e esse de C, como ele já deu na figura. A pergunta pelas alternativas, a gente percebe que é qual é o relacionamento entre as medidas dos ângulos A, B e C. Naturalmente, a gente assume que seja em graus, tá certo? Muito bem. Então, a primeira coisa, seguindo o método, a gente vai colocar o nosso foco. Eu aumentei aqui o tamanho da figura. Eu quero, por exemplo, A em função de B e C, para poder comparar com as alternativas alfa e bravo. Também eu posso precisar do Charlie em função de alfa e bravo para conseguir discutir as alternativas C e D, tá bom? Então, a primeira coisa que eu percebi é que como eu tenho um triângulo equilátero, eu tenho aqui 3 ângulos internos de 60 graus. Eu só vou trabalhar com 2 deles, depois eu vou falar a respeito disso. E como esse triângulo é isósceles de base AB, eu sei que os ângulos de base são iguais, e eu chamei de θ cada um desses ângulos. Portanto, como esse ângulo aqui, A mais 60, ele tem um vértice em D, um lado é o do triângulo ADF, que também tem D por vértice, e outro é prolongamento do lado AD, então, na verdade, esse ângulo A mais 60, tudo em graus, é externo ao triângulo de baixo. Portanto, ele vale a soma desses dois, C mais θ. E pelo mesmo argumento, como aqui, em relação ao triângulo EBF, eu tenho um dos vértices, eu tenho um dos lados e eu tenho um prolongamento, então C mais 60, tudo em graus, é externo e, portanto, vale B mais θ. Então, essas duas informações eu já tiro aqui da minha figura, e duas coisas naturais podem ser feitas nesse sistema. A primeira delas é somar as equações. Claro que eu vou cancelar o C, eu vou ficar com A mais 120 é igual a B mais 2θ, e, por exemplo, trazendo o B para o lado esquerdo e o 120 para o lado direito, eu descubro que A menos B é igual a 2θ menos 120, e dividindo os dois lados por 2, eu descubro que a metade dessa diferença é igual a θ menos 60, tudo em graus. Bom, isso pode parecer não muito significativo, né? Mesmo porque eu trouxe uma variável exógena. Mas a verdade é que se você, por exemplo, explorar o caso particular, onde esses ângulos são de 60, ou seja, o caso particular onde o triângulo, além de isósceles, o grande, né, é equilátero, você percebe que você teria que ter o A menos B igual a 0. Portanto, o A teria que ser igual a B, e nessa situação perceba que a alternativa C não poderia ser possível, porque isso ficaria o ângulo C igual a 0, e a gente vê, claro, que a figura nesse sentido pode ser respeitada e C é um ângulo positivo. Se o C fosse 0, o A precisaria coincidir com o D, o que impossibilitaria esse triângulo de ser inscrito. Então o C, claro que é positivo, e portanto essa alternativa Charlie está descartada. Mesma coisa acontece em relação à alternativa delta, fosse a alternativa correta, o C de novo teria que ser igual a 0, isso é impossível. Agora, se eu subtrair as duas equações do sistema, eu vou obter que A menos C, isso cancela, vai ficar igual a C menos B, e o θ cancela. Isso significaria que o C seria a média aritmética de A e B. A princípio, isso pode não parecer, digamos, nada problemático, mas percebam que se o A, a alternativa alfa, fosse verdadeira, isso significaria que 2A seria B mais C. Ou seja, 4A seria 2B mais 2C. Mas 2C é A mais B. Então eu ficaria com 2B mais A mais B. Daqui eu concluiria que 3A seria igual a 3B, ou seja, que o A seria igual a B. E sabendo que o A é igual a B, e o C é a média dos dois, eu saberia que os três são iguais. Ou seja, que esse e esse coincidiriam.
E isso não é obrigatoriamente verdade, como esse próprio desenho nos induz a perceber, né? Se vocês não quiserem acreditar nele, basta exagerar um pouco mais. A gente podia ter feito essa figura com um triângulo isósceles bem longe de ser equilátero. A gente poderia aqui montar um triângulo inscrito equilátero, por exemplo, assim. E eu percebo que, por exemplo, esse ângulo aqui não tem, né, como ser em particular igual a esse. Portanto, uma vez que o A já é diferente de B, isso aqui não é garantidamente verdadeiro, descartando a alternativa alfa. Em relação à alternativa beta, percebam que se 2A fosse igual a C menos B, 4A seria 2C menos 2B. Só que a gente sabe que 2C é igual a A mais B. Então ficaria com A mais B menos 2B, e eu chegaria à conclusão a partir dessa igualdade que 3A seria igual a menos B. Mas claro que eles não são zero pela figura, e claro que, digamos, se o A for positivo, o que se espera, o B não poderia ser negativo, porque não teria sentido. Então a B também, a beta, está descartada, e portanto ficamos com Ernesto Eco como alternativa correta, com todo rigor. É uma questão relativamente simples, mas o fato da resposta ser eco transforma ela em alguma coisa um pouco mais malévola, porque se você, por exemplo, trabalhasse com esses 60 graus, e você dissesse, por exemplo, que 60 mais B, por exemplo, é igual a A mais 180 menos 2θ, você perceberia que você, na verdade, teria uma equação equivalente a essas. Mas a grande pergunta seria, será que não daria para manipular essas informações, essas propriedades, essas características dessa figura, de forma a obter alguma informação a mais, e aí sim obter uma dessas 4 alternativas como verdadeira? E esse argumento que eu dei mostra que a resposta é não, e portanto você pode de fato clicar a última alternativa com toda a segurança.